Uma explosão parecida com uma nuclear e um ataque fortíssimo a uma usina petroquímica no Tartaristão. O maior ataque a Sloviansk desde o início da guerra. Campos cobertos de corpos de invasores e dezenas de tanques queimados. Lamentações russas, correspondentes de guerra pró-Z, pedem em massa que Putin acabe com a guerra. O mundo ficará sem internet. O Irã ataca empresas de telecomunicações. As interrupções já começaram. Donald Trump anunciou a saída da OTAN. Tentativa de assassinato de Putin causa pânico no Kremlin. O bunker está selado. Sair de Donbas em 2 meses. Putin deu um ultimato a Zelensky, mas foi mandado embora grosseiramente. Guerra com a OTAN. Peskov ameaça invadir os países bálticos. O Kremlin prepara o país para uma mobilização geral. As fronteiras estão prestes a fechar. Um palácio de 2.000 metros quadrados. A luxuosa casa de campo do aliado de Putin, Medvedchuk, em Rubliovka. Uma investigação chocante. A mãe de 89 anos de Volodin ganha centenas de milhões de rublos com a guerra. Olá, meu nome é Katerina Nesterenko e agora vamos ao que é mais importante. Mas antes, curta este vídeo e se inscreva no nosso canal para não nos perdermos mais na imensidão do YouTube. Ufa passa o bastão para Nizhnekamsk. Ontem, o céu sobre Mordor escureceu novamente. Em 31 de março, na cidade de Nizhnekamsk, centro do Tartaristão, ocorreu uma forte explosão em uma das maiores usinas petroquímicas da Rússia. Nizhnekamsk Neftekhim. Puta que pariu, caralho. Tô chocado. Foram os caras? Não sei. Que porra foi essa, caralho? Uma enorme coluna de fumaça subiu. Um incêndio grave começou na unidade de produção de borracha sintética. Os moradores ouviram as primeiras explosões por volta das 13h22, mas o alerta de drones só foi dado às 13h54. A cidade fica a 7 ou 10 quilômetros da usina. Até lá, em alguns bairros, as janelas foram quebradas. Tô de cara, sério mesmo, que porra aconteceu aqui, caralho? Que merda inacreditável. Os vidros caíram todos, não tô acreditando nisso, de verdade. Até a casa tremeu, com certeza. A causa oficial é que o equipamento falhou mais uma vez. Dizem que foi uma falha no equipamento e a ignição de uma mistura de gás. Bom, nós, é claro, vamos fingir que acreditamos. Mas vamos nos alegrar um pouco, pois essas usinas trabalham diretamente para a máquina de guerra russa. Seus produtos ajudam a financiar a guerra contra a Ucrânia. Lendo os comentários dos vídeos anteriores, vejo que muitos nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, agradecemos pelo apoio e temos orgulho de ter espectadores sensatos. Escrevam abaixo deste vídeo de qual país vocês estão nos assistindo. Aí onde vocês estão, apoiam a nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio os comentários de vocês com muito prazer. E nós, por enquanto, continuamos a seguir o mais interessante. O Kremlin espera que as tropas russas cheguem às fronteiras administrativas da região de Donetsk até o final de 2026. Isso é relatado por fontes da publicação RBC Ucrânia em círculos militares. No entanto, os militares ucranianos duvidam que isso seja realista, pois a ofensiva russa já enfrenta sérios problemas. O exército de Putin sofre grandes perdas ao tentar intensificar os ataques e não consegue cumprir as tarefas em Sumy, Kharkiv e Donetsk, adiando novamente as operações. Isso foi declarado pelo presidente Volodymyr Zelensky após o relatório do comandante-chefe da ZSU, Oleksandr Syrskyi. Na direção de Sloviansk, nossos guerreiros pararam o maior ataque motorizado dos russos desde o início do ano. A 81ª Brigada Aeromóvel, separada do 7º Corpo de Paraquedistas, junto com unidades vizinhas, repeliu o ataque inimigo. Os ocupantes lançaram 16 motocicletas na batalha em grupos de 3 ou 4 unidades. Graças à detecção oportuna, o avanço foi interrompido e a infantaria que saltou das motos foi liquidada. Na direção de Lyman, nossas tropas continuam a contraofensiva na área de Yampil. Avançaram e não param de expulsar os ocupantes de lá. Segundo a Bloomberg, a Rússia prepara uma nova ofensiva para os próximos meses. As negociações chegaram a um impasse. A atenção dos Estados Unidos mudou para o Oriente Médio e as esperanças de uma solução diplomática diminuem. A Ucrânia espera a intensificação dos combates na primavera, inclusive nas áreas de Sloviansk e Kramatorsk. Se não houver avanço, Moscou pode intensificar os ataques à infraestrutura crítica. Especialistas acreditam que a guerra pode se arrastar por mais 1 ou 2 anos.
O principal objetivo da Rússia para 2026 é capturar totalmente o Donbas para fortalecer sua posição nas negociações. Eu não canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles mantêm o fronte e resistem a uma horda enorme que os supera significativamente em número. Por isso, peço que apoiem a ZSU e, se não puderem financeiramente, escrevam palavras de apoio nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. A desnazificação e a desmilitarização parecem não ter funcionado. É hora de assumir os prejuízos e encerrar a OMI. Muitos correspondentes de Guerra Z já estão alardeando isso abertamente. Uma tal Diana Dolgareva praticamente admite que os objetivos do Kremlin são inalcançáveis. A conclusão é uma parada realista na linha de frente e o fim da guerra. Todos nós já entendemos perfeitamente que a desnazificação e a desmilitarização da Ucrânia não foram bem-sucedidas. Porque para a realização, sim, desses conceitos, precisamos tomar Kiev, provavelmente eu não vejo... isso é muito difícil, digamos assim. Olha, não acho que vamos tomar Kiev, não acho que vamos tomar nem mesmo Kharkiv. E sim, precisamos entender que, olha, nós investimos que conseguimos isso, sim, libertamos a maior parte do Donbas. Talvez sim, entre os objetivos de curto prazo que vamos realizar, sim, esteja a libertação de todo o Donbas. Embora, novamente, isso seja mais uma história sagrada e midiática do que uma necessidade concreta. E isso já não é uma falha isolada no sistema de otimismo Z, mas uma rachadura persistente. Tais confissões são ouvidas cada vez mais daqueles que até ontem faziam o jogo da retórica oficial do Kremlin. Nesse contexto, os relatórios de vitória sobre avanços míticos e novas conquistas começam a parecer especialmente bizarras. Eles são refutados de forma cada vez menos convincente, não por críticas externas, mas pelo próprio ambiente de propaganda. O mundo pode ficar sem internet. O Irã está atacando diretamente as empresas de telecomunicações. No dia 1º de abril, mísseis iranianos atingiram a sede da Batelco, no Bahrein. Esta é a maior empresa de telecomunicações do país. Lá também estão localizados servidores importantes da Amazon Web Services, a AWS, que é a verdadeira base da internet global. Nela se apoiam bancos, sites, aplicativos e muitos serviços em todo o mundo. Tais ataques trazem riscos sérios e podem causar falhas em larga escala na rede. Problemas com pagamentos, serviços online e até sistemas inteiros em diferentes países. Donald Trump declarou que está considerando seriamente a saída dos Estados Unidos da OTAN. Segundo ele, admite tal passo após a aliança se recusar a apoiar a operação militar americana contra o Irã. Lembrando que, em entrevista ao The Telegraph, Trump chamou a OTAN de tigre de papel. Ele ressaltou que os Estados Unidos ajudaram a Ucrânia pela Europa, mas os europeus não retribuíram e não apoiaram Washington no Oriente Médio. Na verdade, Trump já fazia declarações semelhantes durante seu primeiro mandato, por isso muitos veem suas palavras com ceticismo. E o que você acha? Os americanos realmente sairão da aliança ou é apenas mais uma ameaça vazia? Agora já soam novas ameaças e condições. Os russos exigem que a Ucrânia retire suas tropas de Donbas dentro de 2 meses. Zelensky declarou isso. O presidente observou que a questão dos territórios continua sendo fundamental nas negociações. A Ucrânia demonstra prontidão para compromissos, mas apenas dentro de limites que não prejudiquem sua soberania. Ao mesmo tempo, Moscou promove sua própria visão para o fim da guerra. Agora há novos prazos. Eles disseram que em 2 meses, esta é a última informação, eles em 2 meses capturarão o leste do nosso estado. Citando-os, capturarão Donbas. E, portanto, a Ucrânia tem 2 meses para sair e então a guerra terminará. E se a Ucrânia não sair em 2 meses, a Rússia capturará Donbas e então haverá outras condições. Os russos declaram, ou a Ucrânia retira as tropas ou eles capturam todo o Donbas à força nesses 2 meses. Embora em 12 anos eles ainda não tenham conseguido isso, em resposta, o presidente ressaltou que a Ucrânia está pronta para um cessar-fogo nas posições atuais. Esta já é uma forte posição de compromisso para a transição para uma solução diplomática. Atualmente, Zelensky anuncia negociações para hoje com o lado americano sobre um cessar-fogo, pelo menos para os feriados de Páscoa. Amanhã, em formato de vídeo, estava planejada uma conversa com o lado americano. Eu vou participar. Eles também me pediram. Eu discuti isso esta noite com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Combinamos que ele, eu, Witkoff, Kushner, Lindsey Graham e alguns outros discutiremos onde estamos e quão próximos estamos de acordos trilaterais, ou pelo menos de reuniões trilaterais. Se você acredita em uma trégua para o feriado de Páscoa, comente. Em vez de trégua de Páscoa, drones russos atacam casas e cidades ucranianas. Na noite de 1º de abril, o país terrorista lançou mais de 300 drones de ataque contra a Ucrânia.
Nossa defesa aérea abateu a maioria, mas alguns presentes acabaram passando. Em Lutsk, um drone russo atingiu um prédio residencial. O dia seguinte literalmente se transformou em noite. A cidade inteira foi coberta por uma fumaça densa. Os russos atacaram exclusivamente alvos civis. Um terminal da Nova Posta e armazéns de alimentos foram destruídos. Pede-se aos moradores que fechem bem as janelas devido à fumaça intensa. Também à noite, drones russos atacaram a cidade de Khmelnytsk. Um incêndio começou nas instalações de uma das empresas. Felizmente, não houve mortos nem feridos. As regiões de Dnipropetrovsk, Poltava, Odessa e Kharkiv também foram atacadas. O ataque de drones continuou durante o dia seguinte. Pela manhã, a Rússia atacou infraestruturas críticas na Transcarpácia. Lá começaram as interrupções de energia. Além disso, começaram atrasos massivos de trens no país. Bárbaros russos lançaram explosivos de um drone em um carro civil comum em Kherson. 2 mulheres que estavam no veículo morreram. O motorista foi levado ao hospital com ferimentos. No 5º ano de guerra total, a Federação Russa tem problemas de recrutamento. O Kremlin pode recorrer à mobilização forçada, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Peskov, claro, nega tudo, mas parece que isso só confirma que a mobilização geral nos pântanos vai começar. Detalhes na nossa reportagem. Enquanto o ditador do Kremlin, em seu gabinete aquecido, diz que os russos fazem fila voluntariamente para lutar, nossos rapazes vão voluntariamente e eles vão por conta própria. Nosso recrutamento, sabe, eles estão pegando 30 mil pessoas agora, certo? E para nós, os 50 ou 60 mil por mês vêm por conta própria. No fronte, os militares russos amaldiçoam aquele dia, pois uns foram pelo dinheiro e ficaram sem nada, outros foram enganados. Eu percebo que fui simplesmente passado para trás. E há centenas, talvez milhares de histórias assim. Cada vez menos gente quer morrer por Putin. O Kremlin enfrenta sérios problemas com o recrutamento militar. Nem todos na Federação Russa estão realmente dispostos a assinar um contrato com o Ministério da Defesa, mesmo quando são oferecidos bônus de mais de 3,5 milhões de rublos. Muitas pessoas ainda hesitam diante dessa proposta. E sabendo que receberiam um alto salário mensal, o número de voluntários está diminuindo cada vez mais. Ou seja, se antes havia o suficiente, agora até os atraídos por dinheiro sujo de sangue e pela promessa fácil de milhões por uma assinatura estão sumindo. Todos os que estão dispostos a lutar por dinheiro já assinaram contratos e os recursos do Estado para novos aumentos de bônus estão se esgotando. O aumento de benefícios sociais e auxílios apenas confirma. O nível de recrutamento está caindo rapidamente, e o Kremlin é forçado a buscar novas formas de manter as pessoas no exército. Até o final de 2025, início de 2026, a taxa média de mobilização na Rússia por mês é de 20 a 22 mil. Este é aproximadamente o índice de dezembro, janeiro e fevereiro, respectivamente dos anos 25 e 26. Nestas condições, é muito difícil não apenas compensar, mas até mesmo aumentar o efetivo. Na Rússia, as críticas sobre o fracasso da campanha para atrair voluntários são cada vez mais frequentes, especialmente para unidades de sistemas não tripulados. Afinal, de fato, esta também não é simplesmente a categoria média de russos que vêm da rua e assinam um contrato. Afinal, são pessoas que devem ter certas habilidades básicas e, digo mais, possuir certos níveis de inteligência. Dificilmente se conseguirá transformar um soldado mobilizado comum em um operador de drones altamente qualificado. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, potenciais recrutas se recusam a assinar documentos devido ao risco de transferência posterior para unidades de infantaria de assalto. Houve repetidos casos em que tanquistas, artilheiros e pilotos de drones foram de fato enviados para ataques de assalto. No ano passado, houve até um caso flagrante em que 2 representantes bastante conhecidos das tropas de drones russas, das tropas de ocupação russas, foram enviados simplesmente para o abate em unidades de assalto. O Kremlin não consegue repor as perdas e em breve simplesmente não haverá mais soldados. A única saída para eles é mandar para o fronte à força. Mas para a sociedade russa, esta é uma linha vermelha que pode levar a uma grave explosão social.
Se a Rússia não conseguir aumentar o nível de mobilização voluntária em breve, será forçada a passar para uma mobilização geral, possivelmente sob algum formato híbrido. Eles vão implementar isso de forma híbrida, como foi organizada em 2022, exatamente a mesma mobilização geral, mas que chamaram de parcial. Ela foi usada por 3 meses, mas mobilizou mais de 300 mil pessoas. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia e fontes ocidentais, as perdas russas em 2026 excedem a capacidade de reposição, chegando a 45 mil pessoas por mês. A Federação Russa perde mais soldados do que mobiliza, o que obriga Nushtir a atrair estrangeiros. As perdas russas mensais na zona de combate, já há bastante tempo, não estão sendo totalmente compensadas apenas pela mobilização voluntária, ou seja, somente com pessoas que se apresentam espontaneamente. Essas perdas são compensadas por outros meios, por exemplo, recrutamento em países do terceiro mundo, na África, Cuba, América Latina e Ásia Central. Ou seja, a Rússia agora tenta, ao máximo, catalisar campanhas de recrutamento fora da Federação Russa. Putin já perdeu esta guerra há muito tempo, mas continua a resistir com todas as forças e a mostrar o seu poder. Só que a mobilização forçada dificilmente poderá ajudá-lo agora. O descontentamento entre os cidadãos na Rússia cresce cada vez mais. Enquanto isso, o Kremlin ameaça oficialmente invadir a Lituânia, Letônia e Estônia, segundo o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov. Estes países cedem à Ucrânia o seu espaço aéreo para ataques de drones contra a Rússia. E como afirma o lado russo, eles tomarão medidas. Alguns especialistas admitem que Moscou pode iniciar uma agressão já durante o ano de 2026. A inteligência alemã indica que a Rússia reforça ativamente a infraestrutura militar contra o Ocidente, preparando-se para um possível confronto a médio prazo. E o jornal Bild publicou simulações segundo as quais a Rússia pode tentar ocupar a Letônia e parte da Lituânia em 10 dias antes de uma resposta total da OTAN. Também são considerados cenários de guerra híbrida. Um desses cenários são as provocações. Os russos podem tanto lançar drones eles mesmos, quanto desviar drones ucranianos para os países bálticos. O chanceler da Ucrânia, Andriy Sybiha, falou sobre dados de inteligência. Nós nunca direcionamos drones para esses países. E trabalhamos junto com os nossos parceiros para protegê-los de tais incidentes no futuro. Ontem houve uma declaração oficial do Ministério das Relações Exteriores sobre isso, dizendo que lamentamos que tenha acontecido. E, além disso, posso dizer com confiança que em todos esses casos tratou-se de ações absolutamente conscientes e deliberadas da Rússia. Temos dados de inteligência que provam que os russos desviam propositalmente drones para os países bálticos com o objetivo de usar esses incidentes para fins informativos, para fins de propaganda. Os países bálticos, claro, contam com o artigo 5º da OTAN, mas como já se viu, ele não funciona tão bem, há exceções demais. Enquanto isso, Medvedchuk ressurgiu na mídia e, como de costume, não de mãos vazias, mas com os metros quadrados de Marchenko. É um amigo de verdade que se conhece nas horas realmente difíceis. Para a minha família, para mim. Jornalistas do Slidestvo Info descobriram na região de Rubliovka um ninho familiar com cerca de 2.000 metros quadrados. 4 lotes, uma mansão imponente de 2015 e um conjunto completo de atributos de isolamento luxuoso. Formalmente, tudo está registrado em nome de uma empresa russa ligada a Oksana Marchenko. E quem administra esse ativo é a filha de 21 anos de Medvedchuk, que também é, por sinal, a afilhada de Putin. Uma casa residencial de 2.217 metros quadrados no mesmo vilarejo de Zhukovka. Aqui está o imóvel no mapa cadastral da Federação Russa. E agora, propriamente dito, a videoanálise. Para filmar todos os cômodos do palácio, o corretor levou 11 minutos, então o vídeo teve que ser bastante encurtado. Casa a 9 quilômetros de Moscou, com cinema, vários quartos, academia, elevador e vigilância por vídeo oculta. No pátio, há uma garagem e estacionamento para até 10 carros no total. No entanto, os próprios donos não moram lá. O imóvel é alugado por $120 mil por mês. Segundo o Yandex Imóveis no ano passado, esta era a casa de aluguel mais cara nos arredores de Moscou. Parece que, nessa disputa de luxo, alguém resolveu competir com o padrão ostentação do bunker. Os próximos meses serão decisivos para o Kremlin. Eles estão convencidos de que, por trás dos protestos contra a censura na internet, estão inimigos internos capazes de tudo. Inclusive de planejar o assassinato de Putin.
sobre como Putin cruzou as chamadas linhas vermelhas e provocou a ira das elites russas falaremos a seguir. Os protestos contra a restrição da internet são obra das elites russas que preparam um atentado contra Putin. As atuais tentativas de protesto só parecem pequenas e relativamente inofensivas à primeira vista. Por trás delas há alguém influente. É possível que essas pessoas estejam até mesmo dentro do Kremlin. Sabemos de planos para protestos sérios que podem se tornar um problema para nossas forças de segurança. Por isso estamos cortando o mal pela raiz. Por enquanto está funcionando. E os organizadores dessas manifestações agora vão defender a internet e depois exigir o fim rápido da operação militar. E depois, não descarto que organizem um atentado contra Vladimir Vladimirovich. Tenho certeza de que já está sendo preparado, afirmou a fonte do canal. Basicamente, as manifestações mencionadas pela fonte do Kremlin são os protestos contra as restrições na internet. Recentemente, pessoas saíram às ruas em várias cidades da Rússia ao mesmo tempo, e elas saíram apesar de os atos não terem sido autorizados em nenhuma região. Os atos em si, deve-se admitir, tiveram pouca adesão e foram rapidamente reprimidos. Alguns organizadores foram detidos antes mesmo do início dos comícios. Mas no Kremlin, lembro a vocês, alegam que os comícios são obra de inimigos internos. Dizem que as pessoas não estão protestando por causa das restrições na internet. Os protestos na Rússia sobre o bloqueio do Telegram são espontâneos? São espontâneos. Espontâneos. Porque parte das pessoas vê isso como um sinal de quebra do, como se diz, contrato social, sim, entre o povo e o Putin. Em que consiste isso essencialmente? Que o Putin faz o que quer, mas não mexe com os russos. Bem, e se na verdade ele quiser guerrear com alguém, que não seja por mobilização, mas por contratos, sabe, ele atrai pessoas, mercenários da Ásia Central, do Oriente Médio, alguns ilegais que trabalham na Rússia. O principal é não mexer com os próprios russos. Quanto ao fato de que esses mesmos inimigos internos preparam um atentado contra Putin, aqui, como dizem, há um detalhe. Os serviços secretos da Federação Russa, eu acho que os analistas deles já entenderam que as consequências do fim do conflito no Oriente Médio, com grande probabilidade, o Trump virá visitar o Putin também. Assim como os americanos foram atrás do Maduro, como foram atrás do já falecido Khamenei no Irã, e na verdade até o que aconteceu com o Assad na Síria. Isso começou a preocupar extremamente o presidente da Federação Russa. E novamente ele começou a se esconder profundamente, ainda mais do que antes, em bunkers. Prestem atenção, após o pronunciamento gravado de Putin para o 8 de março, sim, quando ele fez aquele discurso estranho, sabe? Ele não apareceu, ele não esteve nenhuma vez no espaço público. Isso diz de forma muito eloquente que ele tem sérios receios pela sua própria segurança. Mas esses receios precisam ser transferidos para alguém, certo? Mas não dá para transferi-los para o Trump agora, quando eles tentam meio que estabilizar as suas relações e ainda lucrar com a suspensão das sanções, sim, com o aumento dos preços do petróleo. Bem, claro que não. Em suma, enquanto os russos se reúnem em comícios francamente inofensivos, o Kremlin alimenta a história dos inimigos internos e nega o óbvio. As pessoas saíram às ruas porque estão descontentes com a política do Kremlin. No Oriente Médio, há uma fila por ajuda da Ucrânia. Zelensky chama isso de um momento histórico. Arábia Saudita, Emirados e Catar esperam por ajuda da Ucrânia. Aqui estão os detalhes. No Oriente Médio, há uma verdadeira fila pelas tecnologias ucranianas. Após as visitas do presidente Zelensky, literalmente cada um dos países quer fechar contratos de defesa. Sente-se uma boa atitude em relação à Ucrânia, aos nossos guerreiros e à nossa experiência. Um alto respeito pela Ucrânia e sou grato aos líderes por isso. Agora já existem acordos históricos, Ucrânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar. Trabalhamos também com a Jordânia e o Kuwait. Há também pedidos adicionais do Bahrein e do Omã. A Ucrânia chocou o mundo com os seus desenvolvimentos e agora os estados atacados pelo Irã e outros querem drones interceptadores e drones marítimos que possam ajudar a desbloquear o Estreito de Hormuz. Começamos com drones navais kamikaze simples, depois criamos drones com torres que podem derrubar helicópteros.
Agora temos drones que podem derrubar caças russos a partir do mar. Desenvolvemos barcos que transportam outros drones a bordo. Também há barcos que atingem alvos em terra a partir do mar. Estamos desenvolvendo drones mais estáveis que podem operar por mais tempo e com eficácia no mar. Em breve, num futuro próximo, teremos sistemas capazes de operar até em condições oceânicas. Também estamos trabalhando ativamente em sistemas subaquáticos. Especialistas ucranianos já estão no Oriente Médio ajudando países a se defenderem dos Shahed iranianos. Atualmente, há 201 ucranianos na região do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. Outros 34 estão prontos para serem mobilizados. São especialistas militares, especialistas que sabem como se defender, como ajudar contra os drones Shahed. Nossas equipes já estão nos Emirados, Catar, Arábia Saudita e estão indo para o Kuwait. Estamos colaborando com vários outros países. Os acordos já foram fechados. Não queremos que esse terror do regime iraniano contra seus vizinhos tenha sucesso. Enquanto isso, o principal instigador da guerra no Irã, Trump, continua afirmando que a ajuda à Ucrânia é desnecessária e que as armas mágicas americanas dão conta de tudo. Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, eles são ótimos. Eles estavam armados com mísseis, abriram fogo contra eles, ninguém poderia imaginar que isso aconteceria. 1.400 mísseis foram direcionados apenas para os Emirados. Mas, felizmente, eles tinham a arma antimíssil mais poderosa da história, o Patriot. E todos os mísseis foram derrubados. Recentemente, 101 mísseis foram lançados contra uma de nossas instalações. Eles voavam a 2.000 milhas por hora e cada um deles foi derrubado e caiu no mar. É uma tecnologia incrível. Ninguém mais no mundo tem algo assim. E o fato de Donald Trump ainda não conseguir admitir isso e viver dizendo que Zelensky não deveria ajudar a América, que ele é a última pessoa de quem se precisa de ajuda, que a Ucrânia não ajuda em nada. Isso demonstra mais uma vez a incompetência, arrogância e obsolescência do homem no Salão Oval, que não entende nada do que está acontecendo nas operações militares. E quão profundas e sérias podem ser as consequências disso para o futuro da América. Isso considerando que os aclamados mísseis americanos custam milhões, enquanto os drones interceptores custam apenas alguns milhares. Eles usam mísseis Patriot de 4 milhões de dólares. Eles são poucos. Segundo relatos, os Estados Unidos usaram 300 Patriots para derrubar drones iranianos. Isso dá 1 bilhão e 200 milhões de dólares por 300 Shaheds, enquanto derrubar esses drones com nossos interceptores custaria apenas 600 mil dólares. O mundo poderia aprender muito com a Ucrânia. Não se sabe o que eles realmente fizeram durante 4 anos. Porque já estamos em um estado de guerra moderna, tanto o exército ucraniano quanto o russo, mas o exército americano achava que por ter tantos mísseis, tanta força e tantos recursos poderia lutar à moda antiga. Contra o Irã, que desde o início usou a guerra russo-ucraniana como campo de testes para seus drones, preparando-se para uma batalha feroz no Oriente Médio. E essa é com certeza uma história muito estranha. Claro que em toda essa história haverá um grande bônus para a Ucrânia, pois os países do Golfo Pérsico, que antes eram neutros, podem ajudar muito na guerra contra a Rússia. E para a Ucrânia, isso não é apenas uma questão de prestígio e respeito ao nosso povo. É uma questão inteiramente concreta e prática. Exportamos nosso sistema de defesa, as habilidades de nossos guerreiros e o conhecimento que possuímos. E desses estados, nossos parceiros, esperamos uma cooperação de segurança correspondente. Já acordamos sobre as chances de reforçar a defesa aérea, o desenvolvimento conjunto da produção de defesa e a cooperação energética em diesel e outros itens. A Ucrânia está se afirmando ativamente perante o mundo, não apenas como um estado a ser considerado, mas como um parceiro confiável e como o principal especialista em tecnologias de guerra moderna. O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, e sua mãe de 89 anos, ex-professora primária, estão muito bem de vida. Ao final de 2025, as empresas do agronegócio na região de Smolensk aumentaram drasticamente os lucros em quase 3 vezes, para 164 milhões de rublos. E isso apesar de os pomares de macieiras terem perdido 74% da colheita devido às geadas. Como assim? É muito simples. O governo injetou dinheiro generosamente. Só para uma empresa deram mais de 81 milhões de rublos em subsídios, na verdade mais do que todo o seu lucro líquido. No total, o negócio da família recebeu do orçamento mais de 222 milhões de rublos em apoio estatal. As terras da mãe de Volodin continuam a aumentar. Os ativos já ultrapassam os 4 bilhões.
Enquanto os russos comuns empobrecem, a economia do país está em colapso devido às sanções. Na guerra de Putin, a família do alto funcionário está prosperando em tudo. Eles se deram muito bem, não é verdade? Isso é tudo. Dê um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!